Que a graça e a paz esteja com todos os irmãos. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Tiago 2, do 14 até o verso 26. Tiago 2, do 14 ao verso 26. Precisamos praticar as obras da graça, né? Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração diante do que temos passado, diante de algumas dificuldades que nossos irmãos têm passado. Nós vemos em nossa igreja quantos irmãos precisam das nossas intercessões, e nada melhor do que cumprir esse chamado que Jesus Cristo deixou no nosso coração, né? Exercendo esse mandamento que Jesus Cristo nos ensina, que é de amar o nosso próximo. Como devemos amar o nosso próximo? Cuidando dos nossos irmãos, intercedendo, vendo as necessidades que tem os nossos irmãos em Cristo, se necessita de alguma vestimenta, se necessita de algum alimento, se necessita de algum acompanhamento espiritual. Então, nós vemos que nós temos necessidade, passamos por aperto, passamos por dificuldade, e a igreja está aí para isso, para estar um auxiliando o outro, né? Então, vou estar lendo aqui o verso um trecho da carta de Tiago aqui, Tiago 2, do verso 14 até o verso 26, os irmãos acompanham em casa. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe desde as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E tu crês que há um só Deus. Fazes bem, também os demônios creem, estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós vamos perceber aqui que Tiago ele tem um cuidado muito grande acerca da questão da obra. Nós vamos ver aqui que ele não negligencia a fé, mas para Tiago, a fé ela só tem um certo valor se essa fé estiver junto com as obras. E como nós vamos compreender isso se em todo momento, né, o apóstolo Paulo em suas cartas fala que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, por isso temos paz com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer também que o justo viverá pela fé. Mas é um erro muito grande também comparar essa pregação de Tiago com a teologia paulina. É melhor comparar a pregação de Tiago com a pregação de Jesus Cristo, que a todo momento nos ensina que devemos dar continuidade à sua obra. Devemos praticar a obra que ele praticou. Jesus Cristo a todo momento, quando ensina os seus discípulos acerca do reino de Deus, Jesus Cristo procura sempre enfatizar que devemos praticar as mesmas obras que ele praticou. E o que Jesus Cristo fez?
Jesus Cristo ensinou o reino de Deus, ele curou, libertou as pessoas que estavam endemoniadas, ele cuidou ali dos menos favorecidos. Quando você vê Jesus Cristo na multiplicação dos pães e dos peixes, nos deixou um ensinamento muito grande que devemos cuidar daquelas pessoas que passam por fome, que sentem sede. Então, você vai perceber esse cuidado de Jesus Cristo com a humanidade. E esse cuidado que Jesus Cristo tem com a humanidade, Tiago também tem e procura passar aos discípulos, passar à igreja nos ensinamentos em suas cartas. E Paulo, quando vai até Jerusalém, e ele tem um encontro com Tiago também, Paulo ele busca algumas orientações com Tiago, com Pedro e com João, já que eram as colunas, né? Já que eram considerados o pilar da igreja ali, a estrutura da igreja. E então Paulo ele busca algumas orientações e Paulo recebe a recomendação de simplesmente não se esquecer dos pobres, né? Lá em Gálatas 2, do 9 até o 10, Gálatas 2, verso 9, verso 10, eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanham em casa, vai dizer o seguinte, Gálatas 2, verso 9 e verso 10. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, e graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Então, Jesus Cristo a todo momento ensina os seus discípulos que eles devem amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo a todo momento ensina os seus discípulos que eles devem cuidar, devem ter compaixão dos menos favorecidos. E Jesus Cristo ele vai ser duro em uma das suas pregações, lá em Mateus 25, vocês vão perceber do verso... Mateus 25, do verso 35, verso 34 até o verso 45, quando Jesus Cristo ele vai falar acerca do final dos tempos, né, do grande julgamento, da vinda do Filho do Homem. E Jesus Cristo vai falar do rei que vai separar o lobo das ovelhas segundo as obras de cada um, segundo com o que cada um fez aqui na terra. E Jesus Cristo vai usar a seguinte alternativa, a seguinte questão. Ele vai julgar segundo a seguinte questão. Olha, aquele que me viu nu, me deste de vestir, aquele que me viu que eu estava com fome e me deu de comer, aquele que viu que eu estava sem uma casa e me deu uma cama para dormir, aquele que viu que eu estava desamparado e me acolheu, esse sim entrará no reino dos céus. Mas aquele que simplesmente viu que eu estava nu, não fez nada, não me vestiu, viu que eu estava com fome, me deixou padecer, passar por fome, esse será condenado. Os justos, eles ficam naquela dúvida e perguntam, mas quando nós estivemos com fome e quando nós estivemos com sede? Aí ele vai falar, aquele que fizer alguma coisa com esses pequeninos, aquele que vestir aqueles que estão desamparados, aqueles que der comida àqueles que estão passando fome, estão fazendo por mim também. Aí Jesus Cristo ele vai ser muito duro para aquelas pessoas que não cumprir o mandamento do amor aqui na humanidade. Não cumprir esse amar o próximo como a si mesmo. Ele vai dizer que essas pessoas serão lançadas no lago do fogo. Então Jesus Cristo, ele deixa uma mensagem dura. Eu não vou estar lendo esse texto por causa do tempo, mas vocês vão perceber que Jesus Cristo ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço, e vai lançar essas pessoas no fogo eterno, num lugar de sofrimento, de solidão, um lugar de separação a Deus, segundo as obras que as pessoas cometeram aqui na terra.
Aí você fica perguntando, mas eu já sou justificado pela fé, como Paulo diz, por que eu tenho que cumprir as obras? Porque as obras é um mandamento que Jesus Cristo já deixou para você cumprir. Jesus Cristo vai falar lá em João 14, do verso 12 até o verso 15. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você crê em Cristo Jesus, você vai obedecer o seu mandamento e você vai fazer as obras que Ele ordenou para que você fizesse. E quais são as obras que Jesus Cristo ordenou que você fizesse? É as mesmas obras que Jesus Cristo ordenou para que, lá na pregação de Lucas 10, quando Jesus Cristo ordena que os 70 discípulos vão até as cidades e anunciam o Evangelho, que os 70 discípulos eles vão até aquela cidade perdida, onde os homens estavam perecendo sem o amor de Cristo, e anunciam o reino de Deus, anunciam a condição do homem chegar até Deus. Essa é a grande obra que você, como discípulo de Cristo, tem de ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós vemos que algumas pessoas estão na igreja há algum tempo, né? Eu não quero assim entrar em detalhe, falar qual igreja, quais são as pessoas, até porque Deus é que sonda o coração, mas nós vamos assim perceber quantos crentes estão no Evangelho e não querem um compromisso com esse trabalho árduo em prol do reino de Deus. Quando o Tiago fala em obras no grego, significa trabalho árduo, trabalho incessante que os discípulos tomam para si para trabalhar em prol do reino de Deus. Muitos crentes não querem. Muitos falam que é uma responsabilidade muito grande. Não, eu só quero ir para a igreja, ouvir a pregação, está muito bom, porque eu vou esquentar a cabeça com o departamento, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu já tenho o meu trabalho, já tenho a minha família, eu já tenho meus estudos, então é um lado que Deus vai compreender, eu não posso assumir. E acaba negando o chamado que Deus tem na sua vida. Cuidado, porque na pregação de Mateus 25, do 35 ao 45, Jesus diz que vai lançar no lago do fogo eterno aqueles que tiveram a oportunidade de cumprir esse grande chamado e negaram. Por isso que Tiago vai falar que a fé sem obras é morta e de nada adianta. De nada adianta você depositar uma confiança em Cristo, ter uma esperança em Cristo Jesus, falar que é justificado pela fé e não amar o seu próximo que está do lado, padecendo de uma palavra, de um acalento, padecendo de uma mensagem do reino de Deus que vai transformar a sua vida por completo. Preste atenção nessa mensagem. Leia Mateus 25, do 35 ao 45, e preste atenção, porque Tiago ele fala que a fé sem obras é morta. Você precisa fazer com que a sua fé reflita, né, a glória de Deus, que foi a mensagem do nosso congresso, através das obras das suas mãos, através do teu trabalho árduo, que é dado a cada um dos seus discípulos. Muitos vão se surpreender no grande dia, quando simplesmente querem só guardar a sua fé e manter uma fé egoísta. Querem um Cristo só para si. Não abre a boca, não trabalha em prol da sua igreja, não se mobiliza em prol do reino de Deus, simplesmente ficam quietinhos, guardando Cristo para si. E aí? Você vai saber responder no grande dia? Quando Jesus Cristo pedir para você abrir a sua mão e falar: fulano, fulana, me mostre os seus talentos, me mostre aquilo que você fez em prol da anunciação do reino de Deus na terra. Qual vai ser a sua resposta a Jesus Cristo no grande dia? É isso que Tiago está falando. Não adianta você ter fé e não se mobilizar. Porque quando você obedece os mandamentos do Senhor, você vai, você faz, você se mobiliza, você trabalha em prol do reino de Deus.
Graça e paz a todos os irmãos, que essa mensagem possa estar estampada em nossos corações. E o último texto que eu quero ler aqui é Gálatas 6:2. Guarda essa mensagem com carinho no seu coração. Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. O amor de Cristo que mobiliza a igreja a fazer uma grande obra em prol da humanidade. É essa mensagem que Tiago deixa para cada um de nós. É o amor de Cristo, é você se mobilizar, é você ter compaixão pelos perdidos, é de você chorar, de você ter o coração ardente em Cristo Jesus e através do Espírito Santo você se sentir inquieto a estar praticando as obras da graça de Cristo, não as obras da lei, porque a lei é Cristo e Cristo é graça. Então você precisa praticar as obras da graça, que é anunciar o amor de Deus aos perdidos através do sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. E essas pessoas vão ser verdadeiramente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Graça e paz a toda a igreja. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado ao pastor. E se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel, porque a situação está muito difícil. Graça e paz aos meus irmãos.